O Tesouro Selic está entre as principais opções para quem deseja investir na renda fixa. Isso porque é considerado um investimento seguro e possui uma alta liquidez. Mas por que esse investimento é considerado seguro? Porque emprestar dinheiro para o governo federal no mercado financeiro é considerado um dos melhores e mais seguros investimentos. Afinal de contas, por pior que seja o cenário, ele pode pegar a máquina de imprimir dinheiro que ele tem lá, imprimir e te pagar. É claro que se ele fizer isso, tem consequências muito drásticas para a economia e a inflação vai disparar. Mas em todos os casos é considerado um dos investimentos mais seguros. Agora, falando sobre liquidez, para quem não sabe, é o acesso que você tem a esse dinheiro. Então, quando você tem acesso muito fácil a esse dinheiro, a gente costuma dizer que é um investimento com alta liquidez. E quando o dinheiro fica preso lá por 1, 2, 5 anos, a gente costuma dizer que esse investimento tem uma baixa liquidez. Ele costuma ser muito recomendado para investimentos de curto prazo, como, por exemplo, a troca de um carro ou até mesmo colocar a sua reserva de emergência, porque, afinal, ele tem alta liquidez e é muito seguro. Embora o Tesouro Selic seja bastante popular, tem bastante gente que já conhece esse tipo de investimento, existem hoje muitas dúvidas, muita gente tem dúvidas sobre a rentabilidade desse tipo de investimento. Tesouro Selic ou poupança, qual será que rende mais? Eu vou mostrar na prática como que funciona e quanto rende esse tipo de investimento. Olá, eu sou Joaquim Pereira, sejam muito bem-vindos. E aí surge a primeira pergunta, né? Mas Joaquim, o que é esse Tesouro Selic? Não sei nada de investimento. Vamos lá. Para quem não entende nada sobre investimento, tá aqui do zero, eu vou explicar de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Então, Tesouro Selic é um tipo de investimento que está dentro da renda fixa. Renda fixa é um tipo de investimento que é um dos mais seguros que tem no Brasil hoje e nada mais é do que você emprestar dinheiro para bancos, empresas ou para o governo. E nesse caso é considerado um bom pagador e por isso é um investimento muito seguro. Dentro da renda fixa existem os investimentos pré-fixado, pós-fixado e indexado à inflação. No nosso caso aqui é o investimento pós-fixado. A primeira coisa que você que não entende nada sobre investimento precisa fazer é vai lá assistir esse vídeo que eu fiz sobre as siglas de investimento, depois volta para você conseguir dar sequência e entender melhor esse conteúdo. Falando de uma maneira mais simplificada para vocês entenderem, o Tesouro Selic ele é atrelado, o rendimento dele vai ser atrelada à taxa Selic. E aí vocês me perguntam, mas o que é essa taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia do Brasil. Quando você investe nesse tipo de aplicação do Tesouro Selic, ele é atrelado à taxa Selic. De uma maneira boa, ele protege o seu patrimônio porque a taxa Selic sempre vai estar um pouco acima da inflação, porque é ela que controla a inflação. É claro que eventualmente ela pode ficar um pouquinho abaixo, mas ao longo do tempo ela sempre tende a ganhar da inflação. Porém, você nunca vai saber qual o valor exatamente que você vai ganhar ao final da sua aplicação, porque hoje a taxa está em 13,75, mas no passado, por exemplo, ela já teve a 2%. A cada 45 dias tem a reunião do Banco Central e aí essa taxa pode subir ou pode cair. Então, se você faz um investimento a 13,75 e aí daqui 6 meses, 1 ano, a taxa de juros cai, os seus rendimentos também vão cair. Da mesma forma que se a taxa aumenta, os seus rendimentos vão aumentar também. Então agora vamos ver na prática como que funciona a plataforma do Tesouro Direto, como que faz para você simular, para você poder investir nessa plataforma. Então vamos ver na prática como que funciona a plataforma do Tesouro Direto e também vou fazer a simulação do Tesouro Selic, quanto que rende R$300 por mês em 2 títulos, que são os únicos que estão disponíveis hoje, que é o que vence em 2026 e o que vence em 2029. E aí vai ser possível também comparar o Tesouro Selic com a poupança. Qual rende mais? Qual vocês acham que no final do período vai conseguir acumular um maior valor de juros? Então, para a gente começar, é só entrar no site tesourodireto.com.br e aí vai abrir essa janela aqui. Na parte superior da página é só você clicar em títulos, que aí vai abrir 3 opções: calculadora, preços e taxas e tipos de tesouro. No nosso caso, vamos clicar em preços e taxas para a gente conhecer quais são os títulos disponíveis para fazer essa aplicação hoje. Logo de cara aqui eles já mostram o horário de funcionamento da plataforma. Então quando você for fazer investimento, você consegue investir a partir das 9h30 até as 18h. Da mesma forma, o resgate funciona nesse mesmo horário. Porém, se você fizer a solicitação desse resgate até a 1 da tarde, você consegue resgatar no mesmo dia
após as 13 horas vai cair só no outro dia o seu dinheiro. E aí quando você rola essa página para baixo, você vai ver vários títulos públicos que você consegue comprar. O que a gente está falando aqui hoje é o Tesouro Selic, mas aqui ele mostra também vários outros tipos de investimentos, como por exemplo pré-fixado. O pré-fixado ele vai te pagar uma taxa fixa independente se a taxa de juros subir, se a taxa de juros abaixar, se a inflação subir, se a inflação cair. O que ele promete aqui é exatamente o que você vai receber. Hoje o Tesouro Selic só tem duas opções, que é o Tesouro Selic 2026 e o Tesouro Selic 2029. Temos também várias opções do Tesouro IPCA+. Esse Tesouro IPCA+, ele vai pagar a inflação do período mais uma taxa fixa, que hoje está oscilando em 6, 6,4. Lembrando que essa taxa é uma taxa muito alta. Visando o longo prazo, a gente não tem taxas tão altas assim. E é uma das melhores formas de você proteger o seu patrimônio contra a inflação. Por exemplo, se você faz um investimento no Tesouro pré-fixado, que hoje paga 12,32 fixo, independente de qualquer coisa que aconteça. E de repente, com o governo Lula, as coisas desandam e a inflação dispara, vai lá para 20% ao ano a inflação. Você vai ter prejuízo. Então a melhor forma de você proteger o seu patrimônio contra a inflação é fazendo esses investimentos no Tesouro IPCA+. Agora, para você entender como que funciona a remuneração, quanto você vai ganhar de fato investindo, aplicando o seu dinheiro no Tesouro Selic, sempre vai render a taxa Selic mais esse número pequeno, que a gente chama de ágio ou deságio. Aqui, nesses dois casos, tanto 2026 quanto 2029, ele está com ágio de 0,0876 e 0,1813. Às vezes esse número vai estar negativo. Na maioria das vezes você nem vai notar a diferença que esse pequeno número causa nos seus investimentos. Mas é bom que você saiba o que significa esse número e que se ele é positivo, o seu investimento vai render um pouquinho menos e que se ele é negativo, o seu investimento vai render um pouquinho mais. E para o Tesouro Selic 2026, o valor mínimo é 129,46 centavos que você consegue investir. Esse é o mínimo. Menos do que isso você não consegue aplicar. Um título equivale a R$ 12.946,75 centavos. E a data de validade é 1º de 2026. Quer dizer que até o dia 1º de março de 2026, se você não resgatar esse dinheiro, automaticamente esse dinheiro vai cair lá na sua conta da sua corretora. Então agora vamos fazer uma simulação na prática para vocês verem como que funciona esse investimento. E aí quando você selecionar a parte de simular, vai abrir essa página com duas opções para você. Você pode selecionar quanto eu quero investir hoje ou quanto eu quero resgatar no futuro. Aqui ele já fala que o preço unitário do título é R$ 12.946,75 centavos. A rentabilidade desse título é a taxa Selic mais 0,0876%. E a data do vencimento é no dia 1º de 2026. Vou colocar aqui um valor inicial de R$ 300 e na parte de baixo quanto que você vai investir todo mês, mais um aporte mensal de R$ 300. E aí eu vou colocar para simular. E aí aqui já aparecem todos os dados do Tesouro Selic 2026. A data de resgate, 1º de março de 2026. Valor inicial investido R$ 300. E no aporte mensal, R$ 300. Aqui, se vocês observar, entre parênteses está 35. Quer dizer que vocês fizeram 35 depósitos de R$ 300, totalizando o valor de R$ 10.800. Aí ele mostra também o valor bruto, que deu 12.421,29 centavos, que é o valor que você investiu, mais os juros, e ele dá também quanto que você vai pagar de imposto de renda. Nesse caso, 264,45 centavos e a taxa da B3, que é 1,15 centavos. O valor líquido que vai sobrar na sua conta, 12.155,68. Uma coisa que você precisa prestar atenção é na tabela regressiva de imposto de renda. Se você faz uma aplicação, um investimento e resgata em menos de 2 anos, você vai pagar mais imposto do que se deixar mais que 2 anos. Então a taxa começa em 22,5% e vai caindo conforme vai passando o tempo. A partir de 6 meses cai e aí a partir de 2 anos você vai pagar o mínimo, que é 15%. Então se planeje para fazer os seus investimentos e qualquer investimento que você faça, resgate depois de 2 anos, que é onde você vai pagar menos imposto. E lembrando sempre que esse imposto que eu estou falando, ele é sobre o quanto você ganhou, sobre os seus juros, não sobre o seu patrimônio. E aqui chegou a parte que eu vou mostrar para vocês como que vale a pena investir no Tesouro Selic do que na poupança. Tesouro Selic, se você levar ele até o final, você vai ter acumulado 12.421,29 centavos. Já para a poupança, se você tivesse feito a mesma coisa investindo na poupança, você teria
11.909,51 centavos. Então investir no Tesouro Selic é muito seguro, fácil e rende bem mais que a poupança. Essa diferença que a gente observou entre o Tesouro Selic e a poupança é para 3 anos. Agora imagine se você deixa o seu dinheiro rendendo lá ao longo de 20 anos. Olhando assim, Joaquim, mas não dá uma diferença tão grande e tal. Mas você precisa entender que foi durante 3 anos. Agora, para mostrar para vocês a diferença que faz ao longo do ano quando você aumenta essa escala de tempo, eu fiz a mesma coisa, só que eu peguei um título atrelado ao IPCA durante 22 anos. E aí eu fiz a mesma coisa, coloquei R$300 de aporte inicial, mais R$300 por mês e no final eu guardei R$79.800. Só que com os juros do período que vai dar 22 anos até 2045, o meu investimento no Tesouro deu R$301.992,56, enquanto se fosse na poupança, eu teria apenas 165 mil. Então de 165 mil para mais de 300 mil reais, só para eu não ter deixado o dinheiro na poupança e ter colocado no Tesouro. Olha só a diferença. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para o Tesouro Selic 2029. Então aqui, ó, preço unitário 12.841,67. Então a rentabilidade vai ser a taxa Selic mais a taxa que é 0,1813%. Vencimento, agora não vai ser 2026, vai ser 1º de março de 2029. E eu coloquei R$300 por mês, né? Vou dar a entrada de R$300 e vou colocar todo mês mais R$300. Então note que a data inicial é 1º de 2029, valor inicial R$300, aportes mensais 300. Só que agora são 71 aportes, porque é bem mais tempo. Total investido 21.600. E o valor bruto total, R$ 28.292,86. O imposto de renda deu R$ 1.024,20 e a taxa de DB3 foi um pouco maior, R$ 49,99, praticamente R$ 50. E sobrou líquido R$ 27.214,51. E aí vocês me perguntam, mas Joaquim, como que eu faço? Gente, é muito simples para vocês fazerem essas aplicações. Se vocês preferirem, vocês podem criar uma conta numa corretora como XP, BTG, por exemplo, ou eu gosto muito também do Banco Inter. Dentro do aplicativo do Banco Inter tem lá a aplicação de investimentos, vai em renda fixa, e dentro de investimento em renda fixa vai ter os títulos públicos. É só você vai lá, seleciona o Tesouro Selic 2026 ou 2029 e coloca os valores que você quer aplicar. Muito simples. Se você achou que esse conteúdo ajuda você no seu dia a dia, vai te ajudar a ter um futuro melhor, já compartilhe com seus amigos, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, para eles também já começar a pensar no futuro deles. E não esqueça de se inscrever no canal e deixe seu comentário aí sobre o que vocês estão achando e também outras sugestões de vídeo, tá bom? Então um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente!